Isso. Mais pra cima, assim. Isso. Acho que é isso. Bom dia. Você não fala com as pessoas, tá bom? Então tá. Ainda mais com um toqueiro, né? Essa raça que não vale nada. Bom dia. Bom dia, Fábio. Bem? Bom dia, meu amor. Até mais tarde, te amo, você sabe. Bom dia, quarta-feira. Quarta-feira que começa um pouquinho carrancuda, mas é só nebulosidade, só neblina. Típica da época. Hoje tem previsão de uma temperatura bem legal, assim, coisa de acima de 25 graus. Sem chuva. Aqueles dias bonitos que fazem no inverno. Hoje é quarta-feira. Se eu não me engano, hoje é dia 29, né? 29 de agosto de 2018. São 8 e pouquinho. 8h20, 8h20 e pouquinho. Chego no trabalho com certeza antes das 9. Hoje eu tenho combinado de levar a motoquinha do Márcio pra casa dele, lá pra vielinha ao lado da casa dele. E, enfim, vamos fazer uma logística aqui, eu e o Mauro. Ele virá aqui pro Gessé. E a gente leva a moto pra lá, eu trago ele de volta, eu vou acompanhar com o carro e com o Cauê. Trazemos ele de volta e depois ele vai pra casinha dele, come aqui alguma coisinha com a gente, enfim, vê o que dá pra ser feito. Parque Chico Mendes, faz um tempinho que eu não venho pra cá. E provavelmente não será esse domingo, porque está com previsão de mudança de tempo. O tempo vai fazer aquela ascendente de novo, passar dos 30 graus até sábado. E depois diminui. No domingo um pouco, na segunda um pouco. É só a previsão que passou hoje no Bom Dia São Paulo. Consegui fazer minha academiazinha de novo, tudo tranquilo, mesmo ritmo, tudo certo, mantendo a regularidade. E me sinto sempre feliz a cada vez que eu faço academia de saber que eu ainda não enferrujei, eu consigo fazer as coisas, todos os exercícios com tranquilidade, com relativa facilidade. Então esses 30, 35 minutos, até 40 minutos, às vezes eles são muito bem aproveitados. Ai, 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 é difícil segurar, né? Você não consegue segurar o seu freio numa descida. Mas tudo bem. Hoje eu tenho continuidade aí no trabalho básico
de levantamento de informações para os processos de governança corporativa da empresa. Amanhã eu tenho um compromisso importante na hora do almoço. Hoje, inclusive, vai ser um dia que eu vou dormir mais tarde, que eu vou assistir o jogo do Corinthians. Nunca torci assim, mas vou ter que torcer desse jeito. Lógica de torcedor. O Corinthians não tem a menor chance, a mínima chance de conquistar alguma coisa da Libertadores. Aliás, de conquistar alguma coisa o resto do ano. Não tem a menor possibilidade de ter grandes sonhos. E aí hoje tem o jogo da volta das quartas de final, das oitavas de final da Libertadores. Tem o jogo de volta contra o Colo-Colo do Chile, que não é um time super difícil, nem nada complicado, e que perdeu de 1-0 lá. É só fazer um golzinho de diferença, 1-0, que leva para os pênaltis. E nos pênaltis, se o Cássio tiver, até o Walter mesmo, eles são ótimos goleiros, não tenho dúvida que independente de qualquer coisa dá para passar. O problema é que a chave se encontra com a próxima chave, na próxima fase, e aí, cara, simplesmente tem o Palmeiras voando. Então, cara, é assim. Se a próxima fase fosse contra um Atlético Mineiro, contra um Cruzeiro, não é que são times menores, nada disso, são excelentes times e com favoritismo para eles também. O problema é que eles não são Palmeiras, né? Não são o vizinho. Essa é a questão. Oi? 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 Ai. É simples assim. Eu vou entrando e dane-se. Você espere porque você é moto. Você freia mais rápido, você desvia mais rápido. Então tá bom. Esse é o pensamento. O solzinho chegando aí. Vamos ver se está chegando, se foi só uma mini aberturinha. Prontinho, Raposo Tavares, aqui estamos. As filmagens estão saindo ruins ultimamente por conta da posição aqui da maquininha e do novo capacete, que não permite aquele ajuste mais fino, mais tranquilo, né? Enfim. Leia a Bíblia e dê risada, né, ô Zé? Leia a Bíblia e se torne um ateu. No mínimo um agnóstico. Ou não. Ou engula ela. Não vou falar sobre isso não. Ontem eu estava vendo mais uma matéria. Na verdade a matéria me fez pensar sobre isso só. Não tem muito a ver. Tem um pouco só a ver com o que eu vou falar. Existe uma fascinação do ser humano pelas pessoas grandes. E muitas vezes essa fascinação acontece por conta da capacidade dessas pessoas grandes de serem más. Há grandes ditadores e genocidas que carregam uma legião de admiradores. Há grandes assassinos que carregam uma legião de admiradores. Há poucos meses atrás, Charles Manson morreu, aos 80 e poucos anos, depois da barbaridade lá que ele causou algumas décadas atrás. Ele foi condenado à prisão perpétua
por ser o mandante de um crime bárbaro da esposa de um cineasta famoso. Já era famoso na época. Ela estava grávida e tudo, e era como se fosse uma seita, enfim. Era um cara inteligente, era um cara forte, era um cara grande, no conceito de mentalmente fora da curva, né? Acima da média. E essas pessoas realmente a gente não entende como é que causam fascínio. Charles Manson recebeu a vida toda, porque ele passou mais tempo na cadeia do que livre, visitas e admiradores. Enquanto esteve preso, ele quase casou. Espontaneamente, livremente, tranquilamente. Enfim. Isso não é um conceito do brasileiro. Agora, é claro, e aí eu vou entrar aqui mesmo no nosso quintalzinho, mal cuidado, para usar um pouco disso. Se é fácil lá fora, imagine aqui. As explicações para admirarmos boçais como Jair Bolsonaro, por exemplo, elas vão muito além de uma questão pura e simplesmente de capacidade mental. Existem outros fatores que fazem com que a gente idolatre pessoas tão pequenas e ruins como esse cara. Não estou comparando Jair Bolsonaro a Charles Manson, por exemplo, tá? Não. Ele nem sequer teria capacidade para isso, eu tenho certeza. Ainda bem. Ele não é um genocida, ele é só um menino maluquinho. Ele é só como muito bem disse o Pedro Cardoso outro dia, ele é um adolescente. Ele é um eterno adolescente. Ele é um adolescente de quase 60 anos de idade. Ele é um cara que ele é meia pessoa, já que ele é só macho. E essa macheza traz admiração para algumas pessoas carentes de certos valores que acham que na política esse tipo de caráter e de atitude, para mim que não são caráter nem atitude, mas são faltas de caráter e de atitude, são necessários, são a solução para o que nós vivemos hoje. Aceitariam serem governadas por uma figura tão pequena e patética como é Jair Messias Bolsonaro. Na minha opinião, ele é o pior dos candidatos, ele é a pior opção, porque a sua filosofia é a pior filosofia. Deixar isso muito claro. Agora voltemos aqui. Tudo isso começou, esse pensamento meu começou ao ler uma matéria sobre mais um filme sobre a vida de Pablo Escobar. Realmente, Pablo Escobar já apareceu em várias ficções e vários filmes baseados em fatos reais, já foi série, inclusive estrelada pelo Wagner Moura. E, enfim, um assassino, um líder, sem dúvida alguma, porque a miséria produz líderes facilmente. Esses diferentes, essas pessoas diferentes, capazes de angariar aliados ao seu lado, capazes de ter um poder de articulação mínimo, médio, no meio da desgraça, no meio da miséria humana em todos os seus aspectos, fazem muito sucesso. Como o ditador da Albânia, cuja esposa era amiga pessoal da Madre Teresa de Calcutá, albanesa, e afins. Tá? Deixa eu pôr uma mensagem clara e tranquila aqui, para que se entenda de uma vez por todas, para que eu assine
o termo, e talvez use isso sempre que eu puder falar, eu posso entender o embarque dos políticos no processo de impeachment da Dilma Rousseff em prol da vontade popular. Era a vontade popular, vamos deixar isso muito claro. Foi muito comemorado. Isso é um fato. O político que capta isso mais rápido ganha com isso. É sempre bom estar perto da vontade popular. Ciro Gomes sabe muito bem disso e está fazendo o seu papel de machinho com frases de efeito que machistas e misóginos gostam e está tentando ganhar essa população também. Tanto que ele deixa muito claro que ele é uma opção de centro-esquerda. Ok, centro-esquerda, centro é qualquer coisa. Mas vamos lá. Eu estou falando do cara que atualmente está levando o meu voto. Por falta de opção. Voltemos. Só deixando bem claro o que acontece na minha relação com Jair Messias Bolsonaro. Com muita tranquilidade, com muita clareza e com muita transparência, eu deixo muito claro que alguém que dedica o seu voto de impeachment ao general Carlos Ustra, um torturador confesso, não existe nenhuma teoria que possa justificar. Para mim, o efeito é o mesmo de você dedicar o seu voto a Adolf Hitler. Você entendeu? É simples para mim isso. É muito simples para mim. Então, o voto desse cara no processo de impeachment foi o ponto final das minhas deliberações mínimas a seu respeito. Depois disso, eu não espero nada, porque todo o negativo que ele podia me dar, ele já me deu. E acabou. Pronto, acabou. Não existe, a conversa acaba. Tá bom? Vamos deixar isso muito claro. Enquanto existir Jair Bolsonaro, enquanto na minha lembrança estiver, na minha lucidez estiver, o voto dele citando e homenageando um torturador, um doente mental torturador, não haverá nenhuma consideração em relação a isso. Não importa quem foi torturado, importa que um doente mental torturou pessoas. À revelia da lei. Tá bom? Tá bom? No domingo, numa conversa com a minha mãe, e a minha mãe não tem nada de esquerda, mais uma vez ela confirmou o que eu já sabia de dentro de casa. Pessoas desapareceram, pessoas honestas desapareceram. De um dia para o outro, da noite para o dia. Porque fizeram um comentário negativo sobre o governo, qualquer que seja, num bar, na escola, numa rodinha de amigos. A pessoa desapareceu, a pessoa comum, a pessoa do nosso meio. Então existiu a morte de inocentes e existiu a tortura de pessoas, inocentes ou não. Existia uma Constituição, uma regra e uma lei para se julgar esses conceitos. Sempre que você colocar para mim que a solução para a violência é a violência maior, a conversa não vai continuar. Tá bom? Agora voltemos, eu estou falando muito sobre o Bolsonaro. Eu lamento falar muito sobre ele e lamento que eu vou ter que falar muito ainda. Eu espero, depois do dia 7 de outubro, no dia 8 de outubro, estar lamentando que a gente vai estar com um segundo turno medíocre, com, sei lá, Marina e Alckmin, com Álvaro Dias e Ciro, sei lá.
Mas espero muito que eu não esteja falando Bolsonaro e alguém. Que independente do alguém, terá meu voto. Terá meu voto. Vai, filho. Então pronto. O meu assunto é esse. O fascínio que as pessoas, independente de sua índole, a necessidade que as pessoas têm de ter ídolos, de admirar pessoas e que... Capitão Conte Lopes, ai que medo, mano. Tava ali no carrinho, no vidro do carro passado. São esses caras. É esta laia que a gente está entregando o nosso poder. Nós estamos devolvendo o poder para os militares de forma democrática. E para a mentalidade militar principalmente. Mas enfim, ao que parece é o que querem. Toda vez que um jovem na periferia é morto por causa de celular, como essa noite aconteceu mais uma vez, dessa vez no Embu das Artes, essas figuras ganham 1 voto a mais, 10 votos a mais, 1000 votos a mais. Porque sempre é fácil ser seduzido pela falácia. Tem que matar. Tem que matar. É fácil ser seduzido por isso. Vai? Não precisa agradecer, não. Eu faço isso por obrigação. Tá bom, trouxão? A necessidade de ídolos é uma necessidade humana, é uma característica biológica do ser humano. Há uma parte da população que já aprendeu a lidar com isso, a controlar e contornar essa idolatria a qualquer coisa, a uma pessoa, a uma entidade, a um ser imaginário, a uma teoria bem composta. E isso movimenta o mundo, isso também nos ajudou a crescermos. E por um desvio, por algum motivo, muitas vezes o motivo é muito maior do que a causa, há em algumas pessoas a necessidade de idolatrar figuras toscas, figuras ruins, figuras erradas. E também há o desejo político de tornar certas pessoas, certas figuras históricas, como heróis. Tá certo, né, mano? Você fica na nossa frente, não sai, não olha pro retrovisor, não faz nada, né? Tá certo. Tá certinho. A gente te espera. E aí esse desvio causa pessoas que admiram Charles Manson, pessoas que admiram Pablo Escobar, pessoas que admiram Jair Bolsonaro. Olha um Ciro aí, ó. Aqui, ó, você diminui bem a velocidade, certo? Passa pelo radar. E é mesmo um fenômeno. Lampião é um caso. A gente tem no Nordeste 2 casos que politicamente foi importante endeusar essas pessoas, transformá-los em mitos, porque rendeu bastante, não só para as famílias e para os herdeiros, mas rendeu muito. Para muita gente que se beneficiou da cultura, dessa cultura. Esses enganos que a gente tem na história. E aí eu coloco 2 figuras básicas nordestinas, mais uma vez, heróis frutos da miséria. Frutos da miséria humana completa. Você não precisa dizer sobre o Nordeste de hoje, quanto mais o de 50 anos atrás, o de 100 anos atrás.
Então, esse Nordeste produziu Lampião e produziu Padre Cícero. São figuras cruéis, são figuras ruins, são assassinos. Padre Cícero não um assassino em si, mas era um ditador, era um pilantra, a família dele é riquíssima, riquíssima. Mas é mais fácil ter o mito, é mais fácil ter o mito. Padre Cícero foi um político, ele não foi um padre. E há vários e vários pedidos de santificação. A igreja está propensa a isso ultimamente, está precisando de gente, está precisando de fiéis, então politicamente ela de vez em quando dá uma cedida. Eu já falei num vídeo aqui sobre os 12, não sei quantos lá, os santos brasileiros, os primeiros santos brasileiros. Uma jogadinha política completamente estúpida, facilmente descartada por historiadores razoavelmente sérios. Mas voltemos. É nosso papel delimitar a idolatria a ponto de não fazê-la nos cegar. Tá? Eu sei que se meus vídeos se popularizam, chegando a um certo tipo de ouvinte, de seguidor, a pessoa vai se magoar comigo, vai ficar com raiva de mim quando eu falo essas coisas que eu estou falando. Mas eu lamento. No meu canal e na minha filosofia de vida, as pessoas têm o direito de manifestar as suas opiniões. Eu acho que deveria ser assim. Quaisquer que sejam. Eu não estou incitando ninguém a fazer nada. Eu estou aqui só declarando a minha opinião e justificando-a. Só isso. Só isso. É um erro crasso para mim, em 2018, ter alguém que ainda... A importância de Virgulino Ferreira, a importância histórica e o que ele representa, e a compreensão do que fabricou o conceito do cangaço nordestino. Isso, cara, calem a boca. Qualquer branquinho confortável, tá? Qualquer europeuzinho se achando com moral suficiente para alguma coisa. Já disse, é fruto da miséria. E essa miséria é completa. Essa miséria é completa. Um povo espizinhado, que uma parte desse povo espizinhado resolveu se revoltar. Isso não o torna um herói. O método que ele usou incluía canibalismo, incluía assassinato de crianças, de mulheres, de inocentes. Então, uma coisa é eu compreender o que gerou, o que formou aquele personagem, aquela figura no meio da miséria. Outra coisa é eu concordar com a forma como ele usou para isso. Eu compreendo. Mas ele não seria absolvido. Talvez ele tenha atenuantes, algumas, mas ele tem muito mais agravantes. Talvez esse momento, esse movimento seja muito maior. Eu estava vendo esses dias também uma matéria muito boa de uma historiadora, pesquisadora, que publicou detalhes do cangaço sobre, por exemplo, a vida de Maria Bonita. É uma época historiada, já é uma época
mas também uma época muito refém das lendas, né? Muito refém da idolatria que elimina defeitos das pessoas, ou que ao menos atenua esses defeitos. Agora, não são heróis, não são. Dia desses eu vi, né, nessas minhas pesquisas, dessa minha curiosidade eterna, uma coisa muito interessante que falava sobre um cara muito importante na história brasileira, que é Tiradentes. Mal se sabe da sua existência, mal se sabe o que ele era, quem ele era, mal se sabe, não existe uma foto. A formação do personagem Tiradentes, eu contei sobre isso, que ele foi criado, ele existiu sim, vamos deixar isso muito claro, mas ele foi decorado com conceitos políticos que queriam demover do povo a simpatia pelo império. Então, aquela vítima do império, que é melhor do que colocá-lo, do que fantasiá-lo de um branco com uma bata, de cabelo comprido e barba comprida. Quem é esse cara? Ah, ele é o nosso Jesus Cristo, né? Fácil pra caramba, né? Uma bela jogada, vamos deixar isso muito claro. Uma articulação bastante inteligente, quer dizer, um pouco inteligente, mas não precisava ser muito na época. Então a gente tem problemas de heróis, tem problemas de figuras importantes. Até figuras tão modernas quanto Tancredo Neves, quanto Ulisses Guimarães, são figuras que já trazem um emblema, uma emblemática de heroísmo inexistente. Enfim, vamos aprender? Não sei, porque como eu disse, isso é uma característica do ser humano. Claro que o investimento em cultura, em conhecimento, ajuda a criar mecanismos para não ficarmos reféns das falácias. Tá aí, gente, um abraço. Tchau, tchau.